Aí eu recebo uma mensagem de um conhecido meu. Fulano está mostrando fotos suas íntimas em rodas de amigos. A Pablo Vittar namorando? Ela nunca falou sobre ficante, nunca deu detalhes da vida amorosa dela. E eu tô falando ela, gente, porque gênero fluido e eu acredito que ela não tem problema de ser chamada de ela, né? Então, vamos falar da drag pra eu não ter que passar o vídeo inteiro falando ela, dela, né? Porque acho que é mais aplicado pra pessoas de gênero fluido, né? Temos revelações pesadíssimas, um babado fortíssimo que eu diria que, spoiler, poderia envolver até a polícia, tá? Ah, é um babado forte. Do quê? Eu não vi esse relato, esse pronunciamento, eu não sei os detalhes, então estou aqui desesperada o tanto quanto você. Pablo Vittar desabafa sobre fotos íntimas expostas por ex-ficante, gente. Filhinhas, vou contar pra vocês o dia que eu descobri que a pessoa que eu tava ficando, que eu estava apaixonada. Ai, gente, eu queria muito ter escolado a Swarovski, né? Lindo, acho lindo ele. É uma tendência que eu gosto de ter, desculpa. Estava me xingando horrores por trás. E uma pessoa que eu não conhecia e que eu nem tinha intimidade me ajudou a sair dessa furada. Tudo começou numa festa que eu fui de um amigo meu e essa pessoa tava lá e a gente tava curtindo, tararara, foi depois de um show. E a gente foi fazer aquele afterzinho, tipo, só que eu já tava bem cansada depois do show, vocês imaginam, né? Aí eu fiquei sentada assim, tomando um negocinho, aí chegou essa pessoa, a gente começou a conversar, lili. Daí do nada a gente ficou e tal, de boa. Marcamos na outra semana de se ver, a gente saiu, foi jantar. Ai, só de falar me dá um... Não é vontade de chorar nem nada, porque eu já chorei horrores, que eu sou escorpiana, mas eu Nossa, né, gata? também choro, tá? É um choro de raiva e frustração, como eu pude ser tão idiota. Essa pessoa, tipo, me tratou super bem, a gente tava numa sintonia, sabe? Me fazia, tempos que eu não encontrava ninguém assim, que a nossa conversa batesse, que fosse... Então, se encontraram na boate, né, num evento aí noturno e começaram a ficar e se consolidou de fato uma situationship, né? Um relacionamento de situação, que não chega a ser um relacionamento oficial, né? Um ficante. Tipo, carinhoso, que eu pudesse ser o Pablo Rodrigues da Silva com essa pessoa, porque a coisa mais difícil, filhas, que eu enfrento é... A Pablo já falou muito sobre isso nas redes sociais, e que toda vez que ela encontra uma pessoa na rua, ela precisa estar vestido, todo maquiado, né? Então, assim, uma coisa bem desagradável. Imagina você ter que entrar no personagem de drag como um indivíduo toda vez que uma pessoa cruza com você. E as pessoas demonstraram o quê? Insatisfação. Demonstrarem o quê? Decepção. Demonstrarem o quê? Que gostariam de ter outra pessoa ali, outra imagem ali, né? Então, assim, bem desagradável. Pra dizer no mínimo. Eu mesmo com as pessoas. Parece que elas sempre esperam que eu seja a Pablo Vittar, tipo... E aí, tudo bom? Eu não sou assim 24 horas, amor. E com essa pessoa, eu tava super tranquila em mostrar que eu também tenho meus medos, que eu sou tímido, que eu gosto de certas coisas, que a maioria das pessoas acha um pouco estranho. Enfim, essas coisas, esses segredos que a gente não fala pra ninguém. Até que, depois do carnaval, acho que foi depois do meu bloco, eu gravei o clipe com as minhas filhas do N-Mix. Passei pela minha cirurgia de rinoplastia. Gente, isso foi ano passado, né? Deixa aqui nos comentários. Mas, enfim, Pablo estava se sentindo à vontade, né? Intimidade, segura. O que é muito difícil você conseguir avançar esse nível com um ficante. Porque geralmente ficante, na maioria das vezes, tá? Que eu saiba, discorde de mim nos comentários, é aquela pessoa que você faz uma troca de serviços, né? Uma troca de momentos, uma troca de experiência, mas não é aquela pessoa que tem compromisso de te ajudar em todos os momentos. Pode até rolar uma amizade ali, mas se rolar uma amizade, provavelmente não vai ser em primeiro momento. Então, assim, era uma ficada, né? Um relacionamento de ficantes que estava evoluindo, pelo menos na impressão da Pablo. Enfim, vamos seguir aqui, mas já deixa seu like, me segue, ativa o sininho, né? Compartilha bem muito, hype bem muito esse vídeo pra ajudar o canal a crescer cada vez mais e chegar a cada vez mais público. Alguma coisa aqui? Meus filho. Meus falou aqui, as pessoas não entendem sobre a arte dela e bem menos sobre a não binariedade. Pois é.
Então, assim, é bem complicado você ser uma pessoa, né, um artista, literalmente, não só estado da arte, mas também futurista, né, digamos assim. Quando as pessoas não conseguem acompanhar a sua linha de raciocínio, a forma como você pensa, então você é uma pessoa fora do seu tempo, pra dizer no mínimo. E a sua arte sendo isso, e sendo uma arte que se apresenta na sua frente, que você consegue até tocar. Gente, não toquem artistas, por favor, é uma coisa bem, bem desgraçada de se aconselhar, tá? Pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Mas enfim, não foi essa a minha intenção aqui. Foi a forma que eu coloquei as palavras, não me entenda mal. Parece, né? Foi babado, inclusive. Já faço um adendo da cirurgia, porque eu sei que vocês são muito curiosos. Enfim, passei, a pessoa foi super solícita comigo, veio na minha casa, me ajudou naqueles primeiros dias ali, minha cara tava desse tamanho inchada, e eu tava Tá, então não era só impressão, a pessoa foi te ajudar no pós-operatório, então a pessoa demonstrou interesse, né? O que é que vocês acham? Eu entenderia dessa forma também. falando assim, pronto, achei a pessoa maravilhosa da minha vida, vou namorar, vou postar foto no Instagram e tudo, essas Vou assumir. coisas bobas que a gente pensa. Eis que um belo dia eu estou deitada na minha cama, fazendo o gelo, né? Que é a máquina do gelo que você coloca no rosto, pra desinchar o rosto, né? Ainda tá um pouco inchado, mas vai desinchar muito. Vai fazer 2 meses Máquina é essa que eu não conheço, gente. Nossa, é tanto aparelho hoje em dia que não tá dando pra acompanhar mais não, tá? ainda da cirurgia. Mas eu já amei. Eu tô deitada esperando, né, o negócio fazer o efeito gelar. Aí eu recebo uma mensagem de um conhecido meu. Fulano está mostrando fotos suas íntimas em rodas de amigos. Não eram fotos, tipo, Gente, que nojo, que nojo. E o chat falando exatamente agora, artistas também têm sentimentos. Será que a Pablo foi objetificada ao extremo? Tipo, a Pablo era a mulher troféu desse ficante? Vocês conhecem esse termo, né? Acho que não precisa explicar. Mas assim, é assim, típico comportamento de homem hétero com mulheres de forma possessiva. Então, assim, eu estou chocada. Se você ou alguém que você conhece já passou por isso, deixa aqui nos comentários. Mas isso aí é crime, tá? Pra dizer no mínimo, é doxing. Se você tá usando informações sensitivas, né, pessoais, íntimas de uma pessoa, revelando para um terceiro, para outras pessoas sem a permissão dela, então isso é doxing, é crime, tá? No mínimo. Eu estou assim chocada, estou sem palavras. Que eu saiba, eu não passei por isso ainda, mas sinto dizer que todas nós mulheres estamos expostas a esse tipo de crime e a esse tipo de atitude na mão de um homem, infelizmente. Ainda mais em 2026. explícitas, tipo, olha aqui, meu negócio, sabe? Mas eram fotos íntimas que eu tirava e mandava pra essa pessoa. Não tava pelada, não tem nada disso que vocês estão pensando. Mas eram fotos íntimas. Pelo menos isso, mas mesmo assim, fotos íntimas, sem permissão. Ah, se tem algum advogado aqui vendo esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Mas eu acho que não deixa de ser uma forma de doxing, tá? Ainda bem, gente. Mais uma vez, a Pablo dando exemplo. Não mandem fotos íntimas explícitas pra ninguém. Nunca, jamais, gente. Pode ser aí que você confie no seu parceiro. Ai, gente, não precisa aqui dizer que o parceiro é sempre a culpa, mas, né, o celular é roubado uma vez, ou sei lá, às vezes a pessoa tá no celular e não tem uma tela protetiva com privacidade, se chama assim, né? Que você não mostra, dependendo do ângulo que você tá segurando o celular para as pessoas ficarem ao redor de você. Sei lá, dá um travamento no celular e a última coisa que você abriu foi o aplicativo da foto romântica que o seu amorzinho mandou. Aí o celular travou, você tá no meio do ônibus lotado, do trem, seja o que for. Aí você teve que fechar os aplicativos, né? Aí por obséquio, no travamento do celular, só abriu um aplicativo e foi a foto íntima daquela pessoa amada. Enfim, dá pra acontecer esse tipo de situação sob várias condições, sob vários aspectos, querendo a pessoa conscientemente fazer ou não. Então, assim, não vale a pena, a minha opinião é essa, nunca, jamais você compartilhar fotos íntimas suas com outras pessoas. Ainda mais se for explícito, tá? Enfim, vamos continuar o vídeo. Não era pra pessoa estar mostrando esse tipo de conteúdo em roda de amigo, falando de mim. E aí, Jamais. a parte pior, porque as fotos foi o doce, mas agora, o que vem agora é bem pior pra mim. A pessoa tava falando nessas rodas de amigo quanto eu era besta. Ingênua, né, gente? Vamos falar aqui as palavras certas. Eu já tenho 32 anos, mas assim, gente, eu tive muitos poucos relacionamentos na minha vida. Contado nos dedos, assim. E eu nunca tive
Como que fala? Eu também, Pablo. A liberdade de acreditar numa pessoa por completo. Porque desde a minha infância, desde tudo da minha vida, eu sempre fui a gay rejeitada, a gay afeminada, a gay que ninguém queria ficar, logicamente. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe. Aí no dia que a gente encontra alguém que bate com as nossas expectativas, com os nossos gostos, com que parece genuinamente com a gente, é frustrante, né? Porque você fala assim, poxa, realmente existe amor, existe compaixão, existe essa conversa toda que a gente escuta. Eu acho assim que a Pablo tá relatando uma experiência traumática típica de pessoas de minoria. O que acontece muito nas minorias no geral é a banalização da confiança que a gente, né, minoria, pode ter com outros grupos que não são minoria. Porque quando você menos espera e com a frequência absurda, muitas pessoas simplesmente escolhem dar uma facada, né? Ai, gente, não posso falar assim no YouTube. Escolhem trair a confiança da gente, né? Escolhem simplesmente virar a mesa de uma forma que a gente vai ser usada naquela situação do nada e que a nossa relação, né? As nossas interações, as nossas experiências nunca valeram alguma coisa. Acho que vocês conseguem entender onde é que eu quero chegar, né? Mas, enfim, eu acho que é um tema muito pouco falado entre as minorias na internet, mas eu acredito muito que existe essa banalização absurda da confiança, né? Das relações de confiança com pessoas de minoria. Tipo, o tempo inteiro a traição da confiança das pessoas de minoria. Eu descobri que era tudo mentira, né? E aí eu demorei um pouco pra assimilar tudo, e aí eu já tava de cama por causa da cirurgia, então quando você faz uma cirurgia, ainda mais uma cirurgia que mexe com o seu rosto, você fica um pouco mais manhosa, chora, lá, então, nossa, foi horrível, porque se eu tava com a cara inchada, a minha cara dobrou de tamanho, de tanto que eu chorei. Mas, assim, choro de raiva mesmo, tipo, como eu fui ser tão idiota. E olha que a pessoa não pode nem fazer esporte durante o pós, então, assim, não tinha nem como aplicar essa raiva de uma forma construtiva, né? Que ódio. Mas uma coisa que a gente não pode deixar é de acreditar nas pessoas, né? Meu terapeuta fala que a gente tem que acreditar ainda que existem pessoas legais, pessoas boas. E é por isso que eu falo, a gente não pode viver a vida sempre achando... É muito fácil falar isso, né? Eu não sei se o terapeuta da Pablo é uma pessoa cis, se é uma pessoa que faz parte de uma maioria ou de uma minoria, mas assim, típico, gente, típico. É a mesma coisa que dizer pra uma pessoa deprimida, ai, para de ser deprimido, tá? É nesse nível, assim, na minha opinião. que coisas ruins vão acontecer. As coisas ruins acontecem, mas a gente não tem controle sobre isso. Mas depois de tudo isso, gente, o que eu quero falar pra vocês é... Entra naquele contexto, né? O que fazer quando o seu paciente tem problemas devido ao ambiente que ele existe, né? O que está ao redor dele, e não devido a quem ele é como pessoa, como indivíduo. Se protejam de pessoas, não falem da sua vida toda pra pessoas que parecem que vão ser o amor da vida de vocês. Tá? Que não contém nada, assim, tipo... Não, mais uma coisa, Pablo. Gente, se você é mulher, tá? Nunca fale das suas fraquezas pro seu homem. Mesmo você estando namorando há muitos anos. E por aí vai, tá? Talvez, assim, 10 anos depois, 15 anos depois. Mas, olha, não fala das fraquezas que você tem pra eles. Porque os homens são educados, infelizmente, de uma forma. E inconscientemente, parece que eles estão, assim, programados pra usar suas fraquezas contra vocês. E eu já passei por esse tipo de situação, assim, com pessoas que ninguém daria nada por elas, sabe? Tipo... Enfim, fica a dica. Mas eu senti uma conexão com essa pessoa, eu senti uma intimidade, eu senti que eu podia ser eu mesmo com essa pessoa. E me frustrei. Não foi a primeira vez, não foi a segunda vez, e com certeza não vai ser a última vez. E o que eu tiro de ensinamento disso é... pra que eu viva mesmo, quebra a cara. Não dá pra ficar com medo de que essas coisas aconteçam, porque senão você se fecha. E eu não quero viver uma vida com medo, fechada numa bolha, assim. Porque eu tenho medo do que as outras pessoas vão fazer comigo. O que eu aprendi nesses tempos de terapia que eu fiz é que a vida, meus amores, ela é assim, uma grande caixinha de surpresa. E vai... Um grande circo, né, gata? Então, assim, vamos todos aprender mais com a Malévola e barraco. Eu não aguentei, mas temos que ser um pouco barraqueira, assim, pra saber nos defender em alguns momentos. que numa dessas surpresas eu encontrei alguém legal. E mostro pra vocês. Não que eu esteja procurando. Tanto que isso aconteceu de forma muito natural. E por isso que eu achei, tipo, poxa, que legal, né? Agora vai. Tipo, meu Deus. Uhul! Viado! E que isso sirva de ajuda pra alguém que tá passando por isso agora. Ou que tá se envolvendo com alguém. Minha filha, cuidado. Às vezes a pessoa parece ser incrível. E às vezes a pessoa é incrível, né? Só que a gente esquece que as pessoas ainda continuam sendo humanos. E que homem é homem também, né? Vamos combinar? Homem em 2026 é homem em 2026. É babado. E pra pessoa que eu tô gravando esse vídeo,
assistir esse vídeo, se você assistir esse vídeo, saiba que eu não tenho raiva de você, não guardo rancor. Eu espero muito que você prospere na sua vida. Você é uma pessoa muito legal, seria muito legal se você tivesse sido legal. Mas é isso, gente. Eu não tô aguentando essa corrente de pessoas. E eu sei que não foi uma agressão, né, nesse caso, física, mas foi uma forma de agressão. Foi uma forma de agressão psicológica, que não é pouca coisa. E foi num momento muito sensível da vida da Pablo. Então, assim, gente, vamos parar com essa corrente de perdoar as pessoas. Tipo, isso é muito tabuada de livro de autoajuda, que é um segmento de mercado que só explora os sentimentos das pessoas. Eu estou por aqui dessa coisa já de, ai, vamos perdoar todo mundo. Ai, não sei o que, não sei o que. Gente, quer perdoar, perdoa. Mas, assim, não fica se pronunciando sobre isso. Não fica mantendo a pessoa na sua vida, gente, por favor. Tipo assim, isso me passa uma vibe agora de que a Pablo está no estado de negação ainda, nesse contexto. Eu posso estar errada, posso, mas, enfim. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Chat disse aqui, meu, tomara que ela processe. Essa é uma das piores traições, tá? A confiança dela, pois é, concordo. E, assim, quando a banalização da traição da sua confiança, seja você minoria ou não, se torna uma coisa frequente, né? Quanto mais você vive isso, olha, eu pessoalmente, eu não consigo dizer que se torna menos pior. Mas, assim, eu consigo dizer que o motivo de não perdoar mais as pessoas como eu gostaria de perdoar vem daí, tá? Pra dizer no mínimo. Então, assim, você não precisa perdoar, você precisa colocar limites, você precisa se distanciar, você precisa cuidar de você e for se o outro, né, o desgraçado, o desgracento, a desgraçada, a desgracenta, né, seja essa pessoa quem for. Eu espero um dia encontrar alguém que seja legal, que eu possa ser o Pablo e não ficar emulando a Pablo o tempo inteiro. Vocês entenderam? É difícil, né? É isso. Pra pessoa pública é muito mais difícil, né, imagino eu, tipo, qual a chance de uma pessoa conhecer outra nesse sentido? Ai, Pablo, você tem dinheiro, mulher, vamos pensar aqui positivo, tipo, Pablo, pega um avião, passa uns 3 meses em algum país aí que você quiser. Bem seletiva, você escolhe, eu gosto tipo fisco X, então eu vou pro país Y, que tem esse padrão como normal, né, como encontrar essa pessoa que tem toda a esquina e uma pessoa igualzinha, uma cópia igualzinha. Então, assim, seja exigente dessa forma, seja tóxica, faça o turismo sexual que os homens fazem há milênios, né, vai saber há quanto tempo os homens fazem isso com as mulheres. Então, assim, precisamos pagar essa conta de volta e eles precisam aceitar caladinhos. Então, assim, fica a dica, Pablo, porque você indo para outro país, você como pessoa pública, é mais fácil de não ser reconhecida, né? Mas, putz, grila, gente, a Pablo é conhecida mundialmente, mas mesmo assim, né? Não se compara, tipo, a Pablo andando na rua do Brasil com a Pablo andando na rua do, sei lá, mas se bem que a Pablo já deve estar fazendo isso, né? Que eu vi aí várias viagens da Pablo esses últimos anos. Não sei se é essa a intenção, mas se não for, fica a dica, Pablo. Me chama na DM, amo você. Gente, eu amo a Pablo, já até sonhei com a Pablo, mas enfim, voltando pra amizade e tal. É uma coisa platônica, não é uma coisa explícita. Mas enfim, vamos voltar aqui pra pauta. Porque o que eu acho é que muitas pessoas veem em mim, chegam em mim querendo ficar com a Pablo Vittar e não comigo. Mas brincadeira da parte, gente, a vida é assim, tá? E não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, mas cada vez mais eu aprendo mais. E que esse aprendizado sirva de lição pra vocês algum dia. Beijo, a mãezinha está ótima. Tem show agora nesse sábado no Hop Pride da nossa turnê de 10 anos de carreira, que estreia agora. Tô trabalhando no meu álbum novo também, que é um álbum tá bem legal. E espero que vocês gostem também. Beijo! Migalhinhas de informação, por essa delícia de revelação, eu não esperava, estou muito animada. Ai, Pablo, manda aí o álbum novo pra ontem, tá, gata? Pra surpresa de 0 pessoas, teve muita repercussão esse tema. Então, temos um vídeo da Pablo comentando também a repercussão que houve. Meninas, o vídeo chegou em muita gente, né? Meu Deus. Mas eu só queria falar que eu tô muito bem, gente. Recebi muitas mensagens de apoio e tal. Gente, mas eu tô bom, mano. Ó, nada me abala. Como eu falei no outro vídeo, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso já aconteceu tantas vezes, só que, tipo, não de ser desse jeito descarado, sem vergonha. Mas respondendo aqui uma pergunta que teve uma pessoa que fez que eu achei bem pertinente, que eu não expliquei, não falei. Se eu tinha ido perguntar pra pessoa se realmente o que me falaram tinha acontecido, né? Que a pessoa tava falando mal de mim, E sim, a pessoa não se refutou. Ela não falou que era mentira, não falou, mentira, não, isso não aconteceu. Ela falou, ai, nossa, tá, foi chato. E aí, meus amores, bloco da Pablo, né?
Eu não bloqueei ele de verdade, mas assim, tirei ele da minha vida. Aí ele ficou enchendo tanto o saco me pedindo desculpa que eu fui lá e bloqueei também. Ai, que saco. Tá vendo? Ô, mulher, é como assim tu não bloqueasse, mulher? Gente, às vezes o que a gente tem que fazer é só ficar na nossa. Mas é isso, meninas. Espero que vocês fiquem bem. Ótimo feriado e vejo vocês sábado no show de estreia de 10 anos de carreira no Hop Pride Festival. Beijo. Pra fazer a Pablo ser convencida a jogar uma macumba nesse desgraçado, gente. Vamos lá. Será que processo é suficiente? Eu acho que não, viu? Escolhemos vingança, então, pelo menos ali. Além do processo e tal, vamos atendê-lo de todas as formas. Ai, gente, eu queria muito saber quem é esse infeliz. Mutirão na internet pra descobrir quem é esse desgraçado, qual o perfil desse infeliz, né? Vamos expor ele, porque ele adora exposição, então, perfeito, né? A gente expõe ele, a gente processa ele, a gente faz uma não pode falar macumba mais, né, gente? A gente faz uma magia contra ele, né? Faz um trabalho ali para gerações futuras dele também. O que é que vocês acham? Eu acho justo. Ai, que ódio, gente. Putz, esse é um tema muito sensível para as pessoas que já foram muito, assim, traídas, né? Ao longo da vida. Traição não é somente affair, né? Não é somente você estar com um parceiro no relacionamento e a pessoa ter relações íntimas com os outros. Traição é você ser enganada. Traição é você ser ludibriada, né? Ludibriada. Traição é você achar que era amiga de uma pessoa e essa pessoa fazer coisas com você que te deixam sem palavras. Quer dizer, no mínimo, né? Traição é uma coisa desgracenta, uma coisa assim. É um monstro que pode ter formas infinitas, né? Acho que não dá nem pra especificar com exatidão o que é uma traição, porque pode ser tantas coisas e o quanto mais você vivencia aquilo, parece que você se sente mais impotente, né? Como se tivessem realmente vários monstros do tipo, do gênero, da raça traição, né? Nesse contexto aí. E você pensa assim, nossa, eu venci esse monstro aqui, aí aparece outro, aí aparece outro, aparece outro. E você fica o quê? Desesperada, desesperado, desesperada, sem saber se você jamais vai ter controle da sua vida, né? Tipo, porque não é culpa da gente que foi traída, seja ela qual foi a traição, é sempre culpa do desgraçado, da outra pessoa, do outro indivíduo que nos colocou nessa situação. Então, minha mensagem para as pessoas que também foram muito traídas é essa: nunca se culpem pela situação, jamais. E se tiverem pessoas que te culpem por isso, se afaste dessas pessoas também. Porque no final do dia é mais sobre o que as pessoas fizeram com você do que você ter escolhido errado, do que você não ter percebido aquilo, não ter percebido isso. Eu acho que nada justifica uma traição, tá? Esse é um tabu para muitas pessoas. Mas a maioria das pessoas esquece que traição não é apenas relação íntima com outros, estando num relacionamento.